E vamos para o segundo jogo do Brasil na Copa, Brasil e Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo. No primeiro jogo, já registramos ali o que aconteceu. Vamos agora para a expectativa desse jogo, um adversário mais fácil. Esperamos que o resultado seja um pouco melhor. Já estou vestido aqui com a minha camisa canarinho. Estamos indo então na casa do meu primo, a gente vai assistir o jogo lá com ele, que assistiu também o primeiro jogo, né? Junto com ele, com o Rafa, mas não foi na casa dele aquele dia. E aí, palpitando um pouquinho, né, sobre o jogo de hoje, antes da gente, né, conseguir assistir e ver o que de fato vai acontecer. Hoje o adversário bem acessível, adversário bem mais fraco que o Marrocos, o adversário mais fraco do grupo. Então assim, hoje a vitória podemos dizer que é quase que certa. Eu acho que é um joguinho que vem para iludir mesmo, um placar até que elástico, para achar que o negócio engrenou, mas não necessariamente, né? O Marrocos realmente é um adversário mais chatinho, o empate pode até ficar alguma coisa dentro do esperado, embora o futebol apresentado, como eu falei no vídeo anterior, foi bem abaixo. Mas agora o Haiti, né, o Brasil já jogou contra o Haiti várias vezes em amistosos e sempre placar muito elástico, 6-0, 7-1, coisas assim. Então, só que assim, se vencer hoje por pouco, eu acho que ainda é um problema. Se vencer hoje por tipo 4, 5, vira aqui, ó. É o dentro do esperado, não ilude ninguém. Se eu fosse participar de um bolão, eu colocaria hoje 4-0, mas dependendo aí do tempo que poderia participar do bolão, eu ia querer ver a escalação inicial, né? Eu já tenho ali fortes indícios, né, pelo que vem apresentando aí na imprensa, o Ancelotti não vai colocar o Endrick de titular. Acho que vai ser o padrão dele quanto a isso. Talvez o Endrick tenha chance no segundo tempo, mas dentro disso, gostaria de ver uma mudança no meio de campo, né? O Danilo, por exemplo, que vai dar um dinamismo, principalmente um adversário fraco. Então, se, por exemplo, começar com o Danilo no primeiro tempo e no segundo tempo a gente entrar com o Endrick, talvez já com 2-3-0, eu acho que dá para ter um placar, como eu disse. Mas achei engraçado que várias pessoas, né? Eu fui no mercado agora há pouco, lotado de gente com a camisa do Brasil, já comentando, no meu trabalho, galera participando do bolão. E normalmente quem acompanha mais a Copa, muitas pessoas não acompanham o futebol sempre, né? Então vai muito ali pela opinião de momento e etc. E aí todo mundo tipo assim, nossa, esse joguinho vai ser feio hoje. Ah, eu acho que vai dar empate. Nossa, 2-1 no máximo. Sem ponderar o adversário. Hoje o adversário, por mais que o Brasil apresentou no último jogo algo para se pensar em cima disso, contra o Haiti, não dá para projetar um jogo desse. Tem que projetar uma vitória fácil, uma vitória tranquila, para baixar a poeira, para a gente ir contra a Escócia, que é um adversário ainda bem acessível, e classificar bem. E aí sim começar os jogos para valer. Então hoje qualquer coisa, 2-1, empate, então absurdo, né? Acho que a galera ficou muito com esse pé atrás por causa do primeiro jogo, principalmente quem não tem uma leitura maior sobre adversário, sobre outros jogos. E esse jogo vai justamente causar o contrário, né? Vai fazer as pessoas talvez se empolgarem mais se tudo correr como o esperado. Alguém tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar nessa família, né? E aí? Beleza? Tá tudo bem? Bem, vocês? Bem. Vai ser realmente coisa boa. Então vai conseguir. E aí, tio? Beleza? Vai. Tudo bem? Legal, você? Bem? Olá. Tia, tudo bem? Tudo bem? Oi, filho. Tudo bem? Bom? Vocês queriam onde vocês moram perto de mim? Esse é o setup de hoje, ó. Projetando ali na parede. E por enquanto, Marrocos e Escócia. 1-0 para o Marrocos. Nossos adversários aí de grupo se enfrentando. Obrigado. Amor? Faz uma foto e manda pra Gigi. Não das pizzas, não. Só do Lucas que vai das pizzas, não. Aqui na tela da Casa TV. Não vai precisar fazer nada. Pode ficar essa mesma roupa. Eu aqui tem. Eu vou, copinho. Faz o lançamento na frente. Rebate a Só não me responde mais. abrir a massa. Era 14.
E aí, amor, qual o seu palpite pro jogo? Já te dei uma dica, hein? Expliquei sobre o adversário. Colocar 3-0. 3-0. 3-0. Nem pareceu gol. Vai gol. Eu acho que foi falta, não vai valer não. Não vai valer não. Fala dele. É o Vini, Malvadeza, Virgínio. Aqui as duas tá aqui. Só vê o bigode dele. O Carlo Ancelotti, que vai falar agora na saída do campo. Eu falei que ia ser 3-0 e foi. O que você fez? E aí, como você tá se sentindo? É pra fazer, eu acho que sim. Ctrl Z volta em tudo. Não pega o Ctrl e Z? Ah, lá não sei onde que é o ponto. Tem que pegar os ovos, amor. Tem 160 mensagens. Sabe o que eu fiz a última vez? Eu mandei o @Lucas assim, deixa eu ver se eles me mencionaram. Amanhã, mas eu não vou. Também eu marquei Olha, não falaram nada comigo. procedimento. Tchau. Mas muito boa Tchau, sorte Bo. pra vocês. Obrigada. Eu vou fazer barba e cabelo. Vamos lá. Tchau, tchau, Marina. Tchau, tchau. Falou, Ju. Então, tá bom. Tchau. Como você se sente de perder o placar de 4-0 pra mim, que falei que era 3-1? 3-1? Não, 3-0. 3-1, não foi 3-1. Eu falei 3-0, pode ver, tá gravado. 3-0. Anularam o gol do Endo, que era pra ser 4-0. Ah, meu filho, se você for considerar todos os anulados. Mas o do Endo que era pra ter sido. Pra mim não valeu a pena não. Pra você foi uma derrota? Fim de jogo, já estamos aqui em casa. Então, Brasil 3-0 no Haiti. Um jogo aí que fica mais ou menos no meio termo aí do que eu tinha dito anteriormente. É um bom placar, mas eu acho que na minha percepção ainda ficou um pouco abaixo, né? Eu acredito que o Brasil devia se impor mais diante de um adversário tão inferior quanto o Haiti. É claro que tiveram ali, acho que uma ou duas bolas na trave, tiveram alguns gols que estavam impedidos por poucos centímetros, né? Poderia facilmente ali por detalhe ter sido uma goleada mais ampla e aí talvez já mudaria essa percepção, mas o placar eu acho pouco expressivo do que teoricamente, né, deveria ser, mas o futebol mesmo apresentado, né? Embora o Brasil teve o controle ali por maior parte do tempo, eu acho que poderia ter sido uma dominância muito mais ampla. Tiveram alguns outros jogos aí da Copa que eu vi, que a diferença entre os dois times era menor, né, do que a diferença entre o Brasil e Haiti. E nesses jogos, né, o time ali que estava comandando ficou praticamente 60 minutos, por exemplo, na área do adversário. Um exemplo que eu me lembrei agora, os Estados Unidos contra o Paraguai, que foi, né, um ótimo jogo dos Estados Unidos. Tiveram alguns outros jogos que teve um adversário que dominou muito, muito, muito. E eu achei que o Brasil não teve esse domínio tão amplo ali. A bola ficou um pouco no campo de ataque, mas meio travado. O Haiti, vez ou outra, descia, né? Teve até alguns lances que pareciam ser bem perigosos. Eles saíam tocando, faziam algum triangulações interessantes. Acho que talvez faltou ali um detalhe a mais, uma qualidadezinha a mais naquele último passe, naquela última bola. Ainda assim tiveram algumas finalizações, né, que serviu para o nosso goleiro, para o Alisson, fazer umas 2, 3 defesas não muito difíceis, mas boas defesas, o que acaba ajudando, né, ele ganhar um pouco de confiança, que ele chegou muito desconfiado. Mas, como eu digo, né, como eu disse, deveria, na teoria, no papel, né, e era esperado que o Brasil tivesse uma dominância ainda maior,
mais um jogo sem grandes sustos, 3-0, poderia ser 5 facilmente. Mas eu voltei voltei com um ar meio de decepção, assim, fiquei meio frustrado, porque a minha maior torcida é do Endrick, né, como de muitas outras pessoas. E primeiro, né, ali na ansiedade dele entrar logo no jogo, e foi entrar mais pro fim ali, né, não mais no meio, mais ou menos, do segundo tempo, né, a gente queria que ele já voltasse no segundo tempo, no começo, jogando, então já fica ali querendo que ele entre logo, demorou, aí quando ele entrou no momento ali que o Brasil, né, abdicou de jogar praticamente, não teve durante ali um certo período nenhuma jogada perigosa, e aí você fica ali ansioso para puxar um contra-ataque, para ele receber uma bola. Teve alguns lances ali, 2 ou 3 lances que os caras podiam soltar nele ali na entrada da área e não tocaram, tentaram jogada individual ou tentaram o lance pelo outro lado. E aí até que realmente ele recebeu uma bola muito boa, em um chute ele fez o gol, só que aí, né, o gol foi anulado por impedimento ali muito acirrado. E aí na hora eu fiquei muito feliz, comemorei, gritei bastante, que ele é um cara que eu realmente torço por ele, assim, né? Tava até comentando com meu primo que essa seleção, né, diante das seleções mais antigas que a gente acompanhava, tinha um certo carinho a mais, parece que não tem não cativa tanto, né? A gente não torce tanto pelos jogadores, a gente não acompanha muito desses jogadores que saem muito cedo, não tem o carinho da torcida, ou que chegaram na seleção há pouco tempo, também não tem uma forte identificação como tiveram ali nas grandes seleções de 2002, 2006, 2010. Até comecinho de 2014, né, tinha alguns jogadores, eu acho que eram mais um apelo assim mais forte. Então ele é um cara que eu realmente torço, ele é a pessoa que eu quero, né, que ganhe por causa dele. Queria muito que ele entrasse e fizesse um gol para, né, começar ali uma virada, talvez, para ele ganhar confiança, ganhar moral com o torcedor. E aí o gol saiu, mas acabou não valendo e toda a minha comemoração foi em vão e aí logo o jogo acabou. Então meu sentimento final foi esse gostinho de frustração. Voltei até meio triste. Mas a minha avaliação aí do jogo foi essa. Vamos então para o próximo jogo de Brasil e Escócia. Antes do jogo do Brasil, a Escócia perdeu para o Marrocos de 1-0. E então o Brasil e o Marrocos têm tudo para se classificarem, né? Como era previsto. O Brasil pega a Escócia, que teoricamente é um adversário um pouco mais difícil que o Haiti, mas mais fácil que o Marrocos. E o Marrocos pega o Haiti, né? Talvez ali para uma combinação de um saldo de gols, né? Para poder ficar em primeiro. Com o Brasil, provavelmente vai ser nesse critério, considerando que os dois vão vencer os seus jogos, e é isso, um catadão do dia de hoje, ali uma análise aqui de 5 minutos, um pouco mais aprofundada, na minha opinião, sobre o jogo, e a gente se vê então no vídeo do próximo jogo, se eu não lançar um vídeo entre esse vídeo e o próximo jogo, você vai saber se inscrevendo no canal e deixando seu like. Falou!